O teste da razão. Na aula anterior, vimos a importante noção sobre convergência absoluta. Para refrescar a memória, vamos ver a definição de uma série absolutamente convergente. Uma série somatória de AN é dita absolutamente convergente se a série somatória do módulo de AN é convergente. Então, observe que existem duas séries, a série original e a série cujos termos são os módulos dos termos da série original. Se essa série formada pelos módulos for convergente, então a série original é chamada de absolutamente convergente. Vimos também que as duas noções de convergência, ou seja, a convergência simples e a convergência absoluta, estão relacionadas. E o resultado que estabelece essa conexão é exatamente esse. Se a série somatória de AN é absolutamente convergente, então ela é convergente. Então o que eu estou dizendo? Que, dada uma série, se a série formada pelos módulos, se essa série for convergente, então a série original também será convergente. Quando levamos em consideração a única aula que tivemos até agora sobre convergência absoluta, percebemos que o único recurso que nós dispomos para verificar se uma determinada série é absolutamente convergente é a definição. Ou seja, imagine que você tem uma série somatória de AN e você quer verificar se ela é absolutamente convergente. Então você tem que apelar para a definição, ou seja, você tem que construir a série formada pelos módulos dos termos da série original e verificar se aquela série dos módulos é convergente. Se a série dos módulos for convergente, então a série original também será convergente. Nesta aula, vamos ver uma alternativa à definição para verificar se uma série é absolutamente convergente. É o teste da razão. O teste da razão serve para você aplicar a uma série. Então imagine que você tem essa série aqui e você quer verificar se ela é absolutamente convergente. O teste se apresenta em três casos, três situações que podem ocorrer. Em cada uma das três situações, sempre você vai considerar o mesmo limite, que é o limite do módulo de AN mais 1 sobre AN quando N tende para o infinito. Fica mais fácil a gente ver o que é que isso significa quando a gente considerar o primeiro exemplo. Por ora, saiba que esse limite vai estar presente nos três casos. Então vamos ver as três situações em questão. Número 1. Se o limite dessa razão, AN mais 1 sobre AN em módulo, for um número L e esse número L for menor que 1, então a série que está sendo testada será absolutamente convergente. E claro, toda a série que é absolutamente convergente, se ela converge em módulo, ela vai convergir sem o módulo também. Número 2. Se esse limite agora for maior que 1, então a série em questão será divergente. E o caso 3. Se o limite dessa razão for igual a 1, então o teste da razão é inconclusivo. Ou seja, a aplicação dele não vai te levar a nada. Você vai ter que procurar um outro teste, um outro critério, alguma outra ferramenta que permita que você analise a convergência da série em questão. Vamos então ao primeiro exemplo. Temos aqui uma série e vamos aplicar o teste da razão para verificar se essa série é absolutamente convergente. Lembrando que o teste da razão consiste em calcular o limite do módulo de AN mais 1 sobre AN, com N tendendo para infinito. Sai daqui. Beleza. Para começar a fazer isso, vamos primeiro lembrar o que é o AN. O AN é a expressão do termo geral da série. Então, essa expressão aqui em destaque é exatamente o AN. Isso daqui é o AN. AN. Ok? O que a gente vai fazer é calcular o limite de módulo de AN mais 1 sobre AN. Bom, já sabemos o que é o AN. E o que é o AN mais 1? Você vai considerar essa mesma expressão do AN e vai trocar o N por N mais 1.
Então, onde tiver n, vai aparecer n mais 1 em todas as partes. Ok? Então, vamos fazer o seguinte, vamos calcular o módulo dessa expressão, né? O módulo de AN mais 1 sobre AN. Isso daqui é igual ao módulo, vamos colocar aqui, ó. Na parte de baixo vai aparecer aqui o AN, exatamente o termo geral da série, sobre n fatorial. E lá em cima, a mesma expressão trocando n por n mais 1. Então é só ter atenção. É menos 1 elevado a n mais 1 vezes 2 elevado a n mais 1 sobre, aqui eu tenho um n fatorial, aqui eu vou ter n mais 1 fatorial. A gente sabe que o módulo do produto é o produto dos módulos e o módulo da divisão é a divisão dos módulos. Então esse módulo aqui, ele pode ser aplicado separadamente em cada uma das partes. Por que eu estou enfatizando isso? Porque essa expressão em particular, só existem dois valores possíveis para ela. Quando você eleva menos 1 a um número natural, os possíveis valores são 1 quando o expoente for par, ou menos 1 quando o expoente for ímpar. Ou seja, os possíveis valores para essa expressão são menos 1 e 1. Quando eu aplicar o módulo, a única possibilidade passa a ser 1, ou seja, não haverá mais chance disso daqui dar negativo. A mesma observação vale para essa parte aqui. Então, na próxima etapa, eu já posso excluir o módulo e tirar exatamente esses fatores aqui que poderiam gerar o menos 1. Então, eu já vou tirar o módulo e aí vou fazer o seguinte, lembrar que a divisão de fração, a gente vai conservar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, eu vou conservar a primeira, 2 elevado a n mais 1 sobre n mais 1 fatorial, e vou multiplicar pelo inverso da segunda. O fatorial que está embaixo vai para cima, a exponencial que está aqui em cima vai para a parte de baixo. Ok? Observe que eu nem escrevi mais esses fatores aqui que contêm o menos 1, né? As potências de menos 1, por quê? Porque eu já expliquei. Perfeito. Agora, como é de praxe na aplicação do teste da razão, a gente vai fazer alguns cancelamentos para simplificar essa expressão e no final das contas, quando a expressão assumir o seu formato mais simples, a gente vai calcular o limite no infinito. A ideia aqui é escrever assim, ó, 2 elevado a n mais 1 é 2 elevado a n vezes 2 elevado a 1. Lembre que o produto de potência de mesma base, a gente conserva a base e soma os expoentes, aqui, n mais 1. Eu apenas fiz a propriedade ao contrário. O n fatorial eu vou manter. Esse 2 elevado a n aqui eu também vou manter. E eu vou mexer nesse n mais 1 fatorial. E aqui vamos discutir um artifício. A gente sabe que um fatorial de um número, né, aí eu coloquei aqui como exemplo o fatorial de 5, é o produto de 5 por 4, por 3, por 2, por 1. Se for conveniente, a gente pode frear esse fatorial onde a gente quiser. Então, por exemplo, se houver conveniência, eu posso escrever fatorial de 5 como 5 vezes 4 fatorial. O 4 fatorial é exatamente o resto aqui desse produto. Ok? Então, eu posso parar o fatorial onde eu quiser, onde for conveniente. Então, a gente tem essa propriedade aqui. O fatorial de n mais 1 é o n mais 1, o número que está na frente, vezes o fatorial do n, ok? Então, a gente vai fazer exatamente isso para poder fazer o cancelamento. Então, no lugar desse fatorial de n mais 1, eu vou fazer n mais 1 vezes, aí seria n, n menos 1, n menos 2, n menos 3, até chegar a 2, 1, ok? Aí a gente vai parar no n fatorial. Por que eu estou fazendo isso? Porque alguns cancelamentos serão feitos. Essa exponencial de base 2 aqui, a gente vai poder cancelar. O fatorial de n, a gente também vai poder cancelar. E aí, a nossa razão, né, que é o módulo de AN mais 1 sobre AN, no final vai ser 2 sobre n mais 1. E aí, o que a gente precisa fazer com essa razão? Calcular o limite no infinito. Então vamos calcular o limite no infinito dessa última expressão que restou aqui.
Mas esse limite é bem fácil, porque aqui nós temos uma constante no numerador e o denominador está indo para o infinito. Então esse limite aqui, obviamente, é zero. Ok? E zero é menor que 1. Então no teste da razão, quando o limite dessa razão é menor que 1, isso significa que a série dada, que é o somatório de menos 1 elevado a n, 2 elevado a n sobre n fatorial, com n variando de 1 a infinito, é absolutamente convergente. Ou seja, essa série aqui, quando eu considerar a série dos módulos, será convergente. Mas, quando a série dos módulos é convergente, a série sem o módulo também é convergente. O que eu acabei de dizer é que toda série que é absolutamente convergente é convergente. Então, conclusão, a série dada, mais uma vez eu vou escrever, menos 1 elevado a n vezes 2an sobre n fatorial, com n variando de 1 a infinito, é convergente. Vamos testar a convergência dessa série aqui. E para isso, vamos aplicar o teste da razão. Então vamos considerar a razão módulo de an mais 1 sobre an. Isso daqui vai ser igual ao módulo. Aí embaixo eu tenho a n. O an é o termo geral da série. Isso daqui é o an. Ok? Então isso daqui vai aparecer no denominador. É o n elevado a n sobre n fatorial. Lá em cima vai aparecer o an mais 1. E a expressão do an mais 1 você pode obter a partir da expressão do an. Basta que na expressão do an você troque n por n mais 1. Então atenção, lá em cima vai ficar, onde tem n elevado a n vai ficar n mais 1 elevado a n mais 1. E onde tem fatorial de n passa a ser n mais 1 fatorial. Né? Observe que o módulo ele pode ser desprezado aqui, porque a série em questão ela já é uma série de termos positivos. E quando você aplica o módulo a um número que é positivo, você vai encontrar o próprio número. Então na próxima etapa eu já vou usar o fato que em divisão de frações eu conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então vamos ter aqui n mais 1 elevado a n mais 1 sobre n mais 1 fatorial vezes, aí eu vou multiplicar pelo inverso, n fatorial sobre n elevado a n. Bom, e agora eu vou modificar um pouco isso daqui para favorecer os cancelamentos. Vou mexer também nesse fatorial aqui. Então acompanhe. Esse n mais 1 elevado a n mais 1 a gente pode escrever como n mais 1 elevado a n vezes n mais 1 elevado a 1. Eu vou até escrever esse 1 aqui, embora não seja obrigatório. Vezes o n fatorial. Então, voltando um pouquinho para essa parte, observe. Produto de potências de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. Só que eu apliquei a propriedade de maneira inversa. Onde tem n mais 1 fatorial, o n mais 1 fatorial é n mais 1 multiplicado por n fatorial. E aqui temos n elevado a n, nada a fazer. Vamos efetuar aqui alguns cancelamentos. Eu vou cancelar aqui esse fatorial de n. Eu vou cancelar esse n mais 1. E aí o que foi que restou? Restou apenas essa parte aqui e essa daqui. Observe que essas duas expressões elas têm o mesmo expoente. Então eu posso escrever essa fração com um único expoente n. É o que eu vou fazer na próxima etapa. Então permita-me repetir o que nós estamos fazendo, é o módulo de an mais 1 sobre an. Isso daqui vai ser n mais 1 sobre n elevado a n. Ok? E aqui eu vou fazer uma última modificação nessa expressão para lembrar
que, na verdade, isso daí é um limite bem conhecido. Vamos ver se você lembra. Isso daqui vai ser n sobre n, que vai dar 1. Né? Eu vou distribuir essa soma em relação ao denominador. Então, n sobre n vai dar 1. 1 sobre n é 1 sobre n, elevado a n. Pronto, está aqui. A próxima etapa do teste da razão é exatamente calcular o limite. Né? No teste da razão, a gente calcula o limite dessa razão. E aí a gente observa que se esse limite for menor que 1, a série em questão, que foi a série dada, será absolutamente convergente. Se esse limite for maior que 1, a série dada vai ser divergente. E se for igual a 1, o teste da razão ele é inconclusivo. Bom, aí quando a gente vai calcular o limite dessa razão, então, o nosso propósito é calcular o limite do módulo de AN mais 1 sobre AN, com n tendendo para o infinito. Esse limite, a gente acabou de ver que essa razão aqui é isso aqui. Esse limite aqui, caso você não saiba, ele é a definição do número E, o número de Euler, aquele número que é aproximadamente 2.718. Né? Então, esse limite é exatamente o número E, que é aproximadamente 2,718, que em particular é um número maior que 1. Então, como a gente viu, no teste da razão, quando o limite dessa razão é maior do que 1, é porque a série em questão ela é divergente.